Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso curso de redação, né, da prova discursiva do concurso do CNU, do Concurso Público Nacional Unificado. Este curso é exclusivo do bloco 8, nível intermediário. A gente tem, né, aqui no nosso curso, a gente tem o curso para os blocos 1 a 7, tá? Mas quem for fazer para o bloco de nível intermediário, que é o bloco 8, este aqui é o curso ideal para vocês, tá? Que eu vou explicar tudo que vocês precisam para fazer uma excelente redação lá na hora do concurso, ok? Vamos lá? Então, gente, como eu falei, este curso ele é exclusivo, tá? Para o bloco 8. A prova da Sesgran Rio. Gente, este curso eu vou falar, esta aula, né, melhor dizendo, eu vou explicar aqui algumas coisas sobre a prova da Sesgran Rio, sobre o edital, tá? E sobre, na verdade, sobre a parte discursiva, né, sobre a redação aqui no edital e sobre o que é a prova, tá? Assim, vocês vão ver que vai ser uma dissertação argumentativa, como o edital traz. Nós vamos aqui conversar sobre alguns detalhes aí, então, que tem no edital e que a gente precisa ficar esperto aí para fazer uma boa prova, tá? Antes da gente começar a estudar mesmo as aulas, é bom a gente ter atenção quanto a esses detalhes aqui da prova da Sesgran Rio, ok? Então, gente, começando, as provas objetivas e a redação, eles estão chamando a discursiva, né, de redação, mas é a mesma coisa, ok? Então, se eu falar alguma hora que prova discursiva, vocês entendam redação, tá? Ou se eu falar dissertação, também é redação, porque a gente já sabe que vai ser uma dissertação argumentativa. Maioria dos concursos aí hoje em dia, as provas objetivas e a redação, elas são feitas no mesmo dia, tá? E elas têm caráter eliminatório e classificatório. O que quer dizer isso? Vocês podem tirar total no objetiva, por exemplo, mas se vocês zerarem a prova discursiva, vocês serão eliminados do concurso, tá? Então, assim, a prova discursiva, a redação, ela não serve só para classificar você, ela serve também para eliminar, tá? Então, por isso ela é ainda mais importante. Outra questão aqui que a redação deverá ser manuscrita com tinta preta, com caneta de tinta preta. E essa questão aqui, bem importante, né, gente, sobre o número de linhas, tá? Vou até grifar aqui. Tem muitos alunos aí me mandando pergunta no Instagram. Eu vejo aí também os outros professores, né, preocupados com isso. A gente também ficou aqui no cursinho, porque geralmente o edital do concurso ele traz o tamanho da prova, né? O tamanho da discursiva, quantas linhas a discursiva vai ter. Aqui, tanto aqui quanto nos blocos 1 a 7, a Sesgran Rio não trouxe. Mas eu acho que não deve ser objeto de preocupação pelo seguinte: eu acredito que numa prova aqui do tamanho aqui que vocês vão fazer, né? Não do tamanho em si, do nível que vocês vão fazer e ela sendo feita junto com a prova objetiva, não dá tempo de fazer uma coisa muito grande. A gente vê aí pelos outros concursos que geralmente a redação tem 30 linhas, né? Um concurso assim, é muito difícil a redação não ter 30 linhas. Se ela não tem 30, ela vai ter 20, tá? Eu acho muito difícil uma redação do tipo de concurso aí que nós vamos enfrentar, ela ser maior do que 30 linhas, ela ter aí 40 linhas, alguma coisa. Então, eu optei aqui por dar um curso de 30 linhas, tá? O nosso curso ele é voltado para 30 linhas. Por quê?
Porque se você souber fazer uma redação de 30 linhas, você vai saber fazer uma de 20 e uma de 200, tá? É a mesma coisa. A única coisa que muda é que uma redação de 20 linhas, você vai ter que comprimir ela, né? Então, assim, a parte do desenvolvimento vai ser menor, né? Nós vamos estudar aqui com bastante calma a questão da estrutura textual dissertativa, que é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, a gente vai ver que numa redação de 20 linhas, eu vou ensinar lá como que é o tamanho do desenvolvimento numa redação de 30. Então, numa redação de 20, vocês apenas irão diminuir ou aumentar caso a redação tenha aí mais de 30 linhas, tá? Outras opções são também você fazer, por exemplo, uma introdução já mesclando um tópico, né? Já mesclando alguma parte do desenvolvimento, ou então vocês fazerem um fechamento também com alguma coisa do desenvolvimento, tá? Aí do tema da redação, porque aí vocês vão conseguir comprimir, né, a prova, diminuir ela para caber em 20 linhas, tá? Mas isso vocês não se preocupem, porque eu vou ensinar lá no curso de dissertação, nas aulas, né? E vocês também vão treinar em casa, tá? Por isso é que eu repito 300 mil vezes aqui durante o curso, vocês vão ver que o treino é muito importante, tá? Porque no treino é que vocês vão conseguir aí organizar o pensamento de vocês, o que vocês sabem do conteúdo, tá? Para colocar em prática aí na redação, ok? Será desconsiderado qualquer resposta ou fragmento de resposta que foi escrito fora do local apropriado. Então, lá na hora da folha de resposta, a gente tem lá as margens e tal. Se vocês escreverem fora das margens, vocês, né, não naquele espaço específico da redação onde tem as linhas, vocês serão penalizados, porque vocês podem ter escrito assim, o melhor parágrafo, a melhor frase de todos os tempos, que ela não vai ser considerada para pontuação. E além disso, corre o risco de vocês serem eliminados do concurso, porque o examinador ele pode enxergar esse fragmento de texto escrito fora do lugar apropriado como uma tentativa de indicação, né, de identificação do candidato. Tipo, tô mostrando que eu sou fulano e que minha prova vai ser corrigida assim assado. Então, isso, por exemplo, se vocês fizerem qualquer coisa, tipo uma seta, qualquer coisa, né, ali dentro também do texto, pode parecer que seja algum objeto de identificação. Então, você já fica eliminado. Sobre essa questão aí de escrever ou fazer uma rasura estranha que possa parecer ou descrever símbolos, esse tipo de coisa que possa parecer uma identificação, a gente vai estudar nas aulas que eu ensino apresentação, tá? Então, vocês também não fiquem preocupados com isso. Então, eu falo aqui, né, sobre essa questão de marcar, né, o texto. Somente o texto transcrito para a folha de texto definitivo será considerado válido para a correção da redação, tá? Então, gente, o que é isso aqui? Parece que é uma bobagem, tá? Assim, mas muitos alunos aqui, eles ficam nervosos, às vezes é candidato aí que já fez muitos concursos, mas ainda assim fica nervoso e tudo, né? Principalmente aí também se for candidato mais novato. Quando a gente tem a prova, a gente recebe, né? Tá lá fazendo a prova, a gente recebe o caderno de rascunho, né? No caderno de prova tem as folhas de rascunho e tem as folhas definitivas. Claro que tá escrito de todo tamanho lá, assim, rascunho. Mas às vezes a pessoa tá tão nervosa, tão ansiosa, que ela nem lê esse escrito rascunho, tá?
E aí a pessoa usa a folha de rascunho para escrever o texto definitivo, depois não dá mais tempo, né, de passar a limpo, aí perdeu, né? A gente, igual eu falei, a gente pode achar isso aí bobagem, mas acontece. Quando eu passei no meu último concurso, né, no qual eu trabalho hoje, que é da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados de 2014, no dia da prova discursiva, porque a gente teve um dia lá para as provas discursivas, não foi junto com objetiva, a gente tinha prova de manhã e de tarde. Duas peças pela manhã de 120 linhas cada e duas peças à tarde de 120 linhas também. Então, assim, era uma prova, né, desgastante e tudo. E na parte da manhã, um candidato da minha sala, na hora de entregar a prova, a examinadora olhou assim a prova e falou assim: uai, mas você fez na folha de rascunho. Assim, o candidato quase desmaiou ali na hora, né? E eu não fiquei prestando muita atenção porque eu tinha que acabar a prova. Faltava 5 minutos, sei lá, assim, pouco tempo para a prova acabar, para acabar o tempo de prova, e ele não tinha tempo de escrever 240 linhas, passar limpo. Então ele nem voltou para fazer a prova da tarde. Então, assim, e talvez fosse um candidato ali que tivesse realmente concorrendo para o concurso, né? E perdeu ali. Então, gente, pode acontecer sim, tá? Outra coisa que pode acontecer é você não dar tempo, por exemplo, de vocês fazerem rascunho. Aliás, dá tempo de de vocês fazerem rascunho e vocês usarem a folha definitiva para fazer o rascunho, tá? E aí a folha definitiva ela não é substituída pela banca. Então vocês vão perder, porque vocês vão ter usado ela, né, com letra estranha, alguma coisa assim, e não vão conseguir fazer então a prova, tá? Porque eles não vão substituir a folha, por isso que tem que ter bastante atenção, tá? Outro quesito aqui, somente serão corrigidas as redações dos candidatos habilitados nas provas objetivas. Então, gente, primeiro você tem que passar no objetivo, você faz a prova no mesmo dia, mas eles só vão corrigir quem passou na objetiva e de acordo com os critérios do edital. Não basta passar, né? Você pode tirar o mínimo ali, passou, né? Mais do mínimo, passou, mas como são muitos candidatos, tem uma classificação, tá? E aí, eles vão corrigir de acordo com os critérios que tem lá no edital. Depois vocês deem uma estudada lá nesses critérios, tá? Será eliminado o candidato que obtiver a nota zero, óbvio, que eu falei que é eliminatória, né? Ou ele elaborar um texto que for assinado, aquela questão ali que a gente viu ali de não poder identificar, tá? Também será atribuída nota zero à redação do candidato que, número 1, fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. Então, gente, a tipologia escolhida aqui para a prova, vocês podem até não saber o número de linhas, mas vocês sabem que vocês vão ter que fazer uma prova, uma dissertação argumentativa. Lá no curso nós vamos aprender direitinho a diferença de uma dissertação expositiva para uma dissertação argumentativa, que é o tipo que vocês vão usar na prova. Então, quanto a isso também vocês não precisam se preocupar, porque o curso aqui é bastante completo, tá? Se vocês fugirem do tema, tá? Vocês, claro, vão tirar nota zero. E vocês também não podem fazer, ó, igual eu falei, símbolos, desenhos, setas. Não pode fazer, por exemplo, uma charge, né? No lugar do texto, ou então uma poesia, né? Não pode. For assinada ou apresentar identificação, como a gente já tinha visto, e se for escrita a lápis. Então, usar a caneta da tinta preta, tá? Agora, gente, vamos ver com bastante atenção que os critérios de avaliação que a SESGRAN Rio vai usar para corrigir a prova de vocês, tá? Então, número 1, a adequação ao tema proposto. Então, gente, depois a gente vai ter os temas aí, o curso ele tem alguns temas propostos aí nas últimas aulas. Vocês vão ter que escrever um texto, óbvio, adequado ao tema proposto. Mandou falar de fruta, vocês não vão falar de verdura, claro,
né? Adequação ao tipo de texto. Isso aqui, o tipo de texto é a dissertação, a tipologia, que é a dissertação argumentativa, tá? Então, fizeram uma dissertação expositiva, 0. Fizeram uma narração, um texto narrativo ou um texto descritivo, 0, tá? Emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Gente, mecanismo de coesão é um dos principais requisitos para a gente ter um texto bem escrito. Então, a gente vai ter coesão, coerência, objetividade, tá? Esses requisitos todos, eu tenho uma aula que antes da gente começar a estudar a estrutura, né? Que a gente chama aí de macroestrutura, que é a estrutura da dissertação propriamente dita. A gente vai ter uma aula super completa sobre coesão, né, sobre os mecanismos, sobre os elementos coesivos, tá? Sobre os recursos coesivos que a gente tem para fazer uma redação bem feita. Qualquer texto, gente, qualquer, seja ele uma narração, uma dissertação, até mesmo uma poesia, tá? Qualquer texto, ele precisa ser escrito com coesão e com esses outros requisitos que a gente vai ver. Mas a coesão é dos requisitos o principal, pelo menos aqui para a banca, né? Porque ela chegou a especificar coesão aqui na letra C. Então, gente, coesão, um texto bem escrito, ele prima pela coesão. Então, a gente tem essa aula que eu vou explicar tudo que você precisa fazer, por isso que a gente vê ela antes da estrutura, tá? Porque para você começar a escrever, você precisa entender o que são esses mecanismos, o que são esses elementos de coesão, para você já usá-los, né? Já os usar para ir para fazer o seu texto, tá? Ela também vai olhar a capacidade de selecionar, organizar e relacionar, que é essa coisa aí da coesão, da organização do texto, objetividade, conexão, tá? Isso tudo a gente vai aprender de forma coerente. Lembram que eu falei aí da coerência, né, como um dos requisitos para um bom texto. Então, de forma coerente, argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, não adianta você saber ali cinco argumentos, né? Porque uma dissertação argumentativa, ela é composta de argumentos, óbvio. Ou para negar uma coisa, ou para afirmar uma coisa, né? Você pode argumentar contra ou argumentar a favor. Isso aí, na hora da prova, você é capaz da banca colocar argumente contra ou argumente a favor, ou pedir a sua opinião, né? Então, assim, você vai fazer uma argumentação, ou ela vai ser contrária ou ela vai ser favorável àquele tema ali que a banca colocou. Mas isso, igual eu falei, a gente vai ver na aula sobre dissertação argumentativa com bastante calma, tá? Então, a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, você vai ter lá 5 argumentos, sei lá. E aí, você não pode simplesmente jogar, jogou lá os argumentos. Não. Vocês têm que usar uma conexão entre eles, vocês têm que organizar, usar um raciocínio lógico ali para organizar, né? Elas têm que ter uma lógica, tá? A escrita de vocês tem que ter uma organização, uma lógica, uma objetividade, uma coerência e uma coesão, tá? Mas, como eu falei, isso tudo aí é assunto para as próximas aulas. Aqui a gente está só introduzindo aqui o que vai ser o nosso curso, tá? E só para vocês entenderem também como são esses critérios. Porque, gente, é importante a gente entender como que a banca vai corrigir, porque a gente tem que fazer o que a banca quer. Não adianta você ser aí um escritor premiado no Jabuti, sei lá, tá? Se você não fizer o que a banca tá pedindo, você zera, entendeu? Ou tira uma nota ruim, etc e tal, tá? A gente tem que seguir os mandamentos da banca, e esses mandamentos estão todos aqui no edital. Por último, ela vai avaliar o seu domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, é a gramática, tá? Em si, né? Que a gente chama de microestrutura. A gente tem aula só sobre a microestrutura.
onde eu vou explicar o que que é adequação vocabular, vou explicar o que que é vocês sabem o que que é ortografia, mas assim, como que são dicas, né, de ortografia, quando usar uma letra maiúscula também, quando usar uma letra minúscula, acentuação, tá? Vou explicar isso tudo aí. Não é uma aula de gramática, né? Isso aí é uma aula de português. Vocês estão estudando português aí para o concurso, cai na prova objetiva e cai aqui, né? Mas eu vou dar uma geral e explicar também os principais erros que existem. Eu dou aula desde 2012, então eu tenho aí, corrijo muita redação, tenho aí muito feedback, né, de aluno e tudo. Então, assim, eu comento os erros, né, na minha aula. Eu também tenho uma aula que é só de dicas de gramática, os erros mais comuns, essas coisinhas que a gente erra muito, sabe? Essas palavras que são iguais, tipo acerca de junto, acerca de separado. Quando que a gente usa o A com H, quando a gente só usa o A, né? Quando é a preposição só a, ou um artigo, enfim. Essas coisas todas eu explico, né? Lá nessa aula dou dicas para vocês ficarem atentos para esses erros mais comuns e como consertá-los, né? Como não errar. Consertar que eu falo aí durante o treino de vocês, né? Então, regência, que é elemento de morfossintaxe, né? Então, na morfologia a gente tem a morfossintaxe, a gente tem a morfologia e a sintaxe. A sintaxe, gente, ela é uma série de coisas, tá? Mas aqui eles colocaram concordância, regência e colocação. Então, assim, eu acredito que a colocação, eles quiseram dizer a pontuação, colocação de vírgula, colocação de dois pontos, ponto e vírgula. A vírgula dá mais erro aí, a gente também vai ver alguns pontos principais, né? Alguns pontos que uso, porque também não adianta a gente ficar vendo 300 mil coisas, a gente tem que ver aquilo que tem mais chance de cair, né? Vocês têm que focar nas coisas que são os erros mais comuns, que são as coisas que a gente escreve mais e que tende a errar, tá? Como não errar, né? A gente vai ver aí uso de orações diretas, de orações na voz ativa, quais são esses erros da voz passiva, pra gente, né? Colocação pronominal, que eu acho também que tá dentro de colocação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, a gente vai ver tudo. Crase, né? Entra em regência, que é um erro, assim, bastante comum dos alunos, dos candidatos, crase, né? Não só dos alunos candidatos, do povo em geral, né? A gente vê aí que muita gente não sabe usar a crase, então nós vamos ver aqui no curso o que é a crase e tudo, né? E não substitui um curso de português, mas a gente dá aí uma pincelada boa, né? Nem uma pincelada, a gente dá uma pintura mesmo, tá bom, gente? Continuando aqui, a prova valerá 100 pontos, ou seja, né, igual ao objetivo ali, a pontuação é altíssima, então realmente vocês podem ser eliminados do concurso, porque não é nem só ser eliminado, né, por eliminação, é ser eliminado por não conseguirem se classificar, tá? Por isso, gente, a gente precisa dividir o tempo e estudar a objetiva e a discursiva, tá? A prova discursiva provavelmente vai ser de algum tema que tá lá, né? O tema será de algum tópico lá do conhecimento, lá do edital, né? Do conteúdo que vocês precisam saber. Então, se vocês estiverem estudando para a discursiva, vocês vão estar estudando para objetivo ao mesmo tempo, né? Porque vocês vão estar tendo que escrever tópicos ali, né? O assunto da sua redação, do seu treino, vai ser algum assunto que vai cair na objetiva também. Então, eu, por exemplo, memorizo muito melhor quando eu estou escrevendo. Então, se esse for o caso de vocês, ainda vai ser até um bom auxílio aí para o estudo de vocês. Então, gente, não pode deixar para estudar a redação. Ah, eu vou estudar que vou comprar o curso,
vou só ler, assim, escutar as aulas. Aí quando for lá na última semana, eu começo a estudar. Começa a ver como é que faz, né? Como é que estrutura uma dissertação, etc e tal, e faço lá umas 4 dissertação e tá bom. Não, não tá bom. Gente, a discursiva, ela tem o mesmo peso da objetiva, tá? Ela é tão importante quanto a prova objetiva, então você não pode negligenciar o estudo dela, tá? Você tem que estudar tudo junto ao mesmo tempo, ok? Vocês façam toda semana, vocês têm que fazer redação, vocês têm que estar treinando, porque senão não consegue fazer lá na hora da prova, ainda mais que é manuscrita, todo mundo aí tá acostumado a usar computador, tá, gente? Às vezes não vai dar tempo de fazer rascunho, então vocês têm que treinar. Eu ensino aqui no curso o rascunho do rascunho, tá? Que é um método que eu utilizo aí nas provas, tá? Então, gente, a discursiva, ela tem uma nota muito importante aí no, né, o peso aí na nota final do concurso. Eu gosto de contar um caso que aconteceu comigo, então assim, é real o caso. Quando eu fiz o concurso de analista técnica legislativa da Câmara dos Deputados, né? Eu fui analista antes de ser consultora, eu fui analista em 2012, eu passei no concurso de analista, depois em 2014 o concurso da consultoria, né? Do mesmo órgão. Eu tirei uma nota mediana ali na prova objetiva, tá? E fiquei mais ou menos em 400 e pouco, não me lembro exatamente assim a classificação. Mas aí eram 110 vagas, mas aí eu tirei total na prova discursiva, eram 2 redações de 30 linhas cada, 2 dissertações. Eu tirei total, e aí com isso eu pulei mais de 400 posições, tá? Então eu fiquei dentro das vagas do concurso. Então, gente, eu não preciso falar mais nada, né? Sobre a importância da discursiva na prova. Aconteceu comigo, então não é bobagem, não é. Ah, a discursiva você consegue fazer lá na hora, nem é tão importante assim, tem que estudar tudo do objetivo? Tem. Mas a discursiva você pode tirar total na objetiva, mas tirar 10 lá na discursiva, valendo 100, e o seu colega tirou sei lá, 80 lá na outra, né? E você tira uma nota maior, você vai pular ele várias posições. E a gente sabe, gente, que esse concurso, não só esse, todos, mas hoje em dia, né? Tá todo mundo aí querendo passar em concurso. E esse concurso é um concurso aí que estava sendo esperado há mais tempo. É um concurso inovador aí, vai dar oportunidade para pessoas que moram longe de Brasília ou de qualquer outro centro, assim, né? Que tem mais concursado, mais órgãos, assim. Vai dar aí oportunidade, né, para essas pessoas não precisarem também fazer a prova em outro estado ou mudar, né, da sua região e tudo. Então, assim, vai ser um concurso ainda mais de nível intermediário, né? A gente não tá tentando concurso assim mais de nível intermediário aí nos órgãos públicos. Então, assim, vai ser super mega concorrido. Então, assim, qualquer 0,1 que você tirar a mais do que o seu coleguinha na prova discursiva vai ser responsável pela sua classificação ou não, tá? Para ser chamado. E outra coisa é que a discursiva ela é um critério de desempate do concurso. Então, assim, às vezes, se você tirou tudo lá, a mesma notinha do que o outro candidato e tirou 0,05 a mais na discursiva, você vai estar dentro e ele não, talvez, né? Então, assim, além de tudo que a gente já conversou aqui, ainda tem essa questão do desempate, tá? Então, assim, fechando aí essa questão, gente, vamos estudar objetiva e discursiva. Não vamos pensar que a discursiva eu consigo estudar lá nas últimas semanas, tá? Já começa agora, tá, gente? É muito importante. Isso aí vocês vão ver eu repetindo, eu sou até chata,
mas eu repito isso aí durante o nosso curso todo, porque redação bem feita é treino, tá? Não adianta, eu sei escrever, eu sou ótimo para escrever, tá? Pode ser mesmo. Ninguém tá falando aqui, você às vezes é um escritor nato, mas você não sabe fazer, não tá treinado, né? Para fazer uma dissertação argumentativa num tempo lá pequeno, né? Você não vai ter muito tempo para ficar bolando lá um rascunho, uma dissertação maravilhosa. Vai estar nervoso. Professor, eu fico super calmo na hora da prova. Ótimo, mas a maioria das pessoas não são assim, tá? Maioria a gente tem lá o nosso emocional fica um pouco abalado lá na hora que tá sentado na carteira fazendo a prova, tá? Então, gente, isso tudo conta. Por isso é que o treino, ele é assim a parte principal aí no estudo de vocês. Não adianta só assistir às aulas aqui. Porque aprender, vocês aprendem assim, meia hora vocês aprendem a fazer uma redação, tá? Mas vocês precisam treinar para conseguirem ver se aprenderam mesmo. Na hora que vocês começam a escrever é que o bicho pega, né? Gente, finalizando aqui essa aula introdutória aqui do nosso curso, eu queria falar mais uma palavrinha sobre a estrutura textual dissertativa, porque ela, além de ser um critério lá né, nós vimos lá, né, os 5 critérios de avaliação que a banca vai usar, e um deles estava lá que era a introdução, né, era a estrutura textual dissertativa. Então, gente, é muito importante vocês usarem essa estrutura. Nós vamos aprender aqui que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? E outra, além de ser um critério específico, ela também entra no critério, naqueles outros todos lá, de conteúdo, de argumentação. Porque, por exemplo, se vocês, mesmo se vocês fizerem uma prova com bem escrita, né? Que eu falo assim, bem estruturada, tá certinho, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas vocês não fizeram, por exemplo, não usaram os mecanismos né, de coesão, não fizeram um texto coerente, não adianta, tá? Vocês têm que fazer um texto coerente, ó, igual eu tô aqui, ó. Um texto coerente, coeso, correto e adequado. Que é isso que nós vamos aprender aqui no curso também, além da estrutura. E outra, que se você pode assim ter doutorado, tá? No assunto lá que caiu na prova. Entendeu? Sei tudo, sou o expert do mundo, né? Mundial no assunto. Mas se você não sabe colocar o que você sabe, né? Se você não sabe, não tem o domínio ali da modalidade escrita, você não, né? Que no caso aqui é uma dissertação argumentativa, se você não sabe colocar aquilo ali organizado, estruturado, coeso, coerente, você não consegue passar o seu conhecimento para o examinador. O examinador, gente, ele não sabe quem você é. Ele não sabe que você sabe tudo ali. Justamente por isso tem a prova, né? Então, a única coisa que vocês vão mostrar para o examinador quem vocês são é por meio ali da prova discursiva, tá? Da redação. O que a banca quer com uma prova de redação? Por que existe uma prova objetiva, né? De marcar o X lá, ou certo e errado quando é do Sebrasp e tudo. E uma prova de redação? Por que tem as duas coisas? Porque a prova de redação, além da banca ver se vocês sabem o conteúdo, né? Porque o conteúdo faz parte ali dos critérios de correção. Ela quer saber se aquela pessoa ali está apta a trabalhar no órgão, porque ela quer um candidato, né? Um servidor que saiba escrever, que saiba transmitir o pensamento dele por meio de um texto estruturado, tá? Por meio de palavras, de conexões, de um texto bem coeso, tá? Então não adianta você saber o conteúdo, mas não saber transmitir por meio de uma estrutura textual dissertativa. Por isso é que a banca cobra ali no critério de avaliação a dissertação, tá? A estrutura.
porque ela não quer um texto com os argumentos jogados lá, ela quer um texto coerente, coeso, tá? Com conexões, bem escrito, com objetividade, tá? E você tendo um texto assim, é muito mais fácil você conseguir passar conhecimento do que não. Às vezes, uma pessoa que sabe menos que você sobre aquele assunto que caiu na prova, ela tem mais domínio da modalidade escrita, né? E consegue, o pouco que ela sabe, né? Ela consegue transmitir. Você às vezes sabe muito, mas não consegue transmitir, não adianta nada, tá? Então não adianta estar fera aí na objetiva e não conseguir escrever sobre o assunto, ok? Gente, essa então foi a nossa aula introdutória, tá? Aqui sobre o nosso curso. Eu vou estar aí com vocês com aulas explicando tudo que vocês precisam saber sobre a dissertação argumentativa, ok? A gente vai aprender tudo isso que eu comentei aqui sobre o edital, tá? Essa aula hoje, então, foi para me apresentar, né, quem eu sou. Vocês aí estão sabendo quem eu sou, que eu sou consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Eu trabalho ensinando redações desde 2012. A gente também aprendeu aí alguns, né, os critérios de avaliação e alguns outros detalhes aí do edital, tá? Nossas aulas, então, começam, tá? A partir daqui nós vamos ter um curso aí bem completo. Eu espero que vocês, né, passem no concurso. Gente, estuda bastante, tá? Não dá para não estudar, não é só questão de sorte, tá? E espero que vocês aproveitem muito aqui o curso. E eu queria dizer que eu tô junto aí com vocês, tá? Pra gente tentar aí aprovar o máximo de candidatos, né? Conquistar aí esse sonho, esse lugar aí num órgão público, tá? Espero vocês então aí nas nossas próximas aulas para a gente começar a estudar a dissertação. Um grande abraço.